Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez direcionado à turminha do sexto ano do ensino fundamental, anos finais, onde vamos falar sobre composteira doméstica, como fazer. Então, para a gente começar, vamos lá para aquele resuminho da nossa aula, o que a gente vai ver hoje. Primeiro vamos explicar o que é uma composteira, passando por quais os tipos de composteira, ok? Os benefícios de uma composteira doméstica, por que você deve fazer uma na sua casa. Continuando sobre como funciona uma composteira e finalizando o tema principal da aula, que é como fazer uma composteira doméstica. Para a gente fazer na sua casa, lembrando de buscar sempre a ajuda de um adulto, porque pode ter algumas coisinhas meio perigosas, como fazer furo, isso daí, ok? Então, para a gente começar, isso é um esqueminha, é um desenho bem simples de uma composteira de 3 andares, que é o que a gente vai fazer. Só para vocês verem, no primeiro andar aqui de baixo vai ficar o chorume, o andar do meio e o andar superior que vão produzir a compostagem. Então, primeira coisa, o que é uma composteira? Parece lixo, mas não é lixo, lembra disso. E muito pelo contrário, ela elimina o lixo. Na verdade, isso é um rico ecossistema higiênico, que ele vai pegar o material orgânico, o seu lixo orgânico que você produz na sua casa, e transformar em adubo, ok? E quem faz isso são as minhoquinhas e micro-organismos que a gente encontra no solo. Então, quando você olhar o lixo da sua casa, não estou falando lixo reciclável. Reciclável a gente pode separar para coleta seletiva, mas o lixo orgânico, que resta de alimento, palha, tudo isso, ele pode ser usado e no fim virar menos lixo. Belezinha? O tipo de composteira você deve fazer algumas perguntas para fazer qual você deve ter. Primeiro, mora em casa, em apartamento? Tem espaço, não tem espaço? O espaço é grande, não tem espaço grande? Segunda pergunta é, quantas pessoas moram com você? Ah, mora só você? Papai e mamãe, mora com os avós? Ah, tem 2 irmãos, moro com meus tios, meus pais e tenho 3 irmãos. Tudo isso vai fazer você ter uma composteira maior ou menor. Tudo isso vai fazer você produzir mais ou menos compostagem. E ainda tem a última subdivisão das composteiras domésticas, que a primeira é a vermicompostagem, que faz uso de minhocas, que é o que a gente vai ver aqui hoje. É bem simples, ela é mais fácil de fazer. E a compostagem seca, que usa apenas micro-organismos do solo. Essa é um pouquinho mais complicada. Então, hoje a gente vai ver como fazer essa tal de vermicompostagem, que funcionaria para uma família de 2 a 4 pessoas. Ok, gente? Benefícios de uma composteira doméstica. Em primeiro lugar, reduzem até metade do lixo que a gente faz na nossa casa. Então, se você, em média, uma pessoa gera, aqui no Brasil, 1 quilo de lixo por dia. Fazendo compostagem, vamos pegar que a sua família tenha você e mais 3 pessoas, são 4 quilos por dia. 4 quilos por dia, em uma semana, você gera 28 quilos a sua família, ok? Fazendo a compostagem, chegaria apenas 14 quilos por semana. É uma redução absurda. Então, isso, o que acontecer de benefício, além de você fazer menos lixo? Os aterros sanitários ficariam com menos lixo, ia ter mais espaço, aumentar a vida útil dos aterros, além de reduzir a emissão de poluentes que o nosso lixo acaba gerando, os aterros acabam gerando. Gera muito adubo para as plantas. Então, as suas plantas, o que aconteceria com ela? Elas receberiam o adubo que você fez o adubo no caso. E no fim, evita a contaminação do solo. No caso, todo o solo seria contaminado se descartasse o lixo de maneira irregular.
você fazendo essa compostagem, você evita essa contaminação do solo e até mesmo das águas subterrâneas em caso de infiltração mais profunda. Então, o maior benefício de uma composteira é você fazer o bem para o meio ambiente. Belezinha? Como ela funciona, no caso, essa composteira que a gente vai fazer com o uso de minhocas? É muito, muito, muito simples, ok? Você não trabalha, você coloca o seu lixo, entre aspas, e as minhocas vão trabalhar para você. As minhocas vão fazer todo o trabalho de oxigenar, de mexer, de decompor a matéria orgânica. O único trabalho que você vai ter é com uma pazinha mexer todos os dias, dar uma revirada para entrar oxigênio e assim continuar o processo de maneira mais rápida. E assim, dia após dia, aproximadamente 60 dias, a gente vai ter, como a gente vai ver na foto, uma belíssima produção de adubo para você poder usar em qualquer planta que você tenha na sua casa, seja num jardim, seja num vaso, um adubo totalmente orgânico, totalmente livre de química, ok? Aí vem a parte interessante, como fazer a composteira? A maneira que eu pensei para vocês fazerem é da maneira mais barata possível, ok? Então, busque se você tem algo na sua casa, ok? Seja balde, seja lata, seja caixa plástica, qualquer coisa que seja impermeável. Caso você não tenha um balde como esse, uma lata, peça para algum comércio. Normalmente eles jogam fora isso. Se você pedir restaurante, algum lugar, ele vai te fornecer isso sem problema nenhum. Até se você explicar que é para um trabalho de escola, onde você quer fazer o bem para o meio ambiente, eles vão te ajudar sem nenhum problema. E se ainda assim você não conseguir, a solução vai ser comprar caixas como essa, ok? Mas no meu caso, a gente faz com latas, baldes, não sei o nome disso, de margarina para uso industrial. É um baldão de 15 quilos de margarina cada. E assim a gente vai fazer o quê? Criar a nossa composteira doméstica. Primeiro passo, primeira etapa, é óbvio, esse balde de margarina eu achei para venda por R$5, então comprei os 3 baldes, R$15 cada. Não é muito caro, dá para comprar tranquilamente, pede para alguém comprar para você. Primeira coisa, óbvio, esse balde vai estar sujo. Limpa ele, limpa muito bem. Lava ele com uma esponja, sabão, deixa ele secar. Quando estiver sequinho e limpo, dá uma passadinha de mão para ver se não ficou nenhuma oleosidade. Se ficou, lava de novo. Porque a gente precisa ter certeza da limpeza disso. A gente precisa ter a certeza que não há nenhum resquício de sujeira, de produto químico, para ser o mais orgânico possível, ok? Acabou a limpeza, ainda na etapa 1, o que você vai fazer? Fazer furos um pouco maior na parte de baixo do balde e um pouco menor na parte de cima do balde, ok? Duas maneiras de fazer o furo, que aí você vai precisar de ajuda de algum adulto. Qual que é a primeira maneira? Uma furadeira com uma broca um pouquinho mais grossa para o fundo e uma furadeira com uma broca um pouquinho mais fina para tampa desse balde, ok? Lembrando que tem que ter tampa, não adianta você fazer uma composteira sem tampa que ela não vai funcionar. Passado isso, você começa a montagem, pode ir para a etapa 2. Você não tem furadeira, não tem problema. Você pode usar um prego mais grosso ou um prego mais fino. Lembrando sempre de pedir ajuda para um adulto. Nunca mexam nesse tipo de equipamento sozinho. Não mexam com nada pontiagudo, cortante, sem a devida supervisão, belezinha? Ah, mas ainda assim tem uma terceira maneira que não é a mais fácil, mas para você conseguir fazer, a gente faz. Ah, eu não tenho nem prego, nem martelo em casa. O que você pode fazer? Uma faca. Só com a faca você vai ter que colocar a faca, lembrando sempre de pedir para um adulto,
e girar de uma maneira que fique furos maiores e furos menores de um lugar para o outro. Na parte de cima, furos menores. Na parte de baixo, furos maiores. Aproximadamente, esse furo tem 3 milímetros, ok? E esse furo vai ter de 1 a 2 milímetros. Ficando nessa margem, 2 milímetros seria o ideal e 3 a 4 o ideal aqui também. Para quê? Para as minhocas poderem transitar de um balde para o outro, que é o movimento que elas vão fazer. Na etapa 2, você vai ter que, de novo, pede para um adulto fazer um furo, onde você vai instalar uma torneira. É uma torneirinha normal, uma torneira de filtro. Isso daí você acha para vender em supermercado, em casa de material de construção, em qualquer lugar. Para esse trabalhinho aqui, eu peguei uma torneira de R$8, então também não é muito caro. Faz o furo, prende a torneira, vê se está vedadinho para não ficar vazando. E a função dessa torneira é qual? Uma forma de você retirar todo o chorume, a aguinha da decomposição do lixo que fica no andar mais baixo da sua composteira, ok? E aí, os 3 níveis que a gente vai falar como montar essa composteira. No nível mais do topo, coloca a terra, ok? Aproximadamente 200 minhocas, eu coloquei dica extra. Normalmente eu acabei usando minhocas californianas, qualquer loja de jardinagem vende isso daí, ok? Você vai e pede por minhoca californiana, eles vendem, eles estão acostumados com isso, não é nenhum absurdo. Joga os alimentos em cima dessa terra, cobre com folha, grama, serragem e deixa lá. Se tiver muito seco, pega um copinho de água e joga por cima, 300 a 500 ml, não muita água, e tampa. Tampa. Em 60 dias você vai abrir e você vai ter compostagem, ok? Ah, mas para que serve a segunda parte, a terceira parte? Aí vem o nível do meio. Assim que você tiver enchido o nível do meio, o que você vai fazer? Desce, o nível de cima, perdão, desce ele para o meio, sobe o do meio e faz o mesmo processo. Como assim o mesmo processo? O do meio virou de cima, então o que você vai fazer? Joga terra, joga resto de alimento, cobre com folha, com grama. A diferença é, não precisa colocar mais minhoca. Por quê? Quando os alimentos começam a ser digeridos aqui, as minhoquinhas vão começar a subir para fazer o quê? Digerir os de cima. Então, você está fazendo a compostagem aqui. No caso, quando passa 60 dias, o que você faz? Você vai retirar esse adubo que você fabricou, devolve esse para o meio e começa de novo na parte de cima. E assim por diante. Os alimentos vão ser todos absorvidos pelas minhocas. E quando acabar o alimento, elas sobem para o segundo andar. E por fim, o nível de baixo, que é onde escorre o chorume. Esse chorume, na verdade, é um biofertilizante. O que você pode fazer com esse chorume? Abre a torneirinha, pega 1 litro, dilui em 10 litros de água e aplica sobre a terra. É um excelente adubo isso daí. Lembra sempre de usar em local aberto, porque o cheiro dele é bem forte. Não é um cheiro agradável, mas é muito saudável. Ele faz bem para as plantinhas isso. Então, sempre que for fazer isso, fica em local aberto, com supervisão de adulto. Para quê? Para usar esse biofertilizante, que é um fertilizante biológico, não tem nada de químico nele. Então, você está fazendo um fertilizante orgânico. E nisso a gente completa todo o ciclo da matéria orgânica, que são 2 maneiras. Vamos supor que você foi no supermercado, escolheu algumas frutas, algumas verduras, comprou, almoçou essas frutas e verduras, sobrou alguma coisa. Tem 2 opções. Ou você joga direto para o lixo, o que não é a mais ambientalmente correta, ou você coloca numa pilha de compostagem, que isso vai gerar adubo, que você vai fertilizar,
que vai gerar alimento, que volta para você. Então, você coloca toda a sua produção num ciclo. Diferente se você jogar algo no lixo, você interrompeu esse ciclo e alguém vai ter que usar adubos não orgânicos que não fazem tão bem para a saúde. Então a intenção é o quê? Sempre manter um ciclo e assim a gente vai ser o mais ambientalmente correto possível. Então a aula de hoje é sobre isso, gente. Qualquer dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e precisando, estamos aí. Acompanhe as próximas aulas. Um abraço.